Eu vou ler agora o Evangelho de hoje e aí compartilho com vocês. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e via o, o que Jesus fazia. Creio nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então o sumo sacerdote e os fariseus renunciou, re, reuniu o conselho e disse: O que fazemos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que se continue assim, todos vão acreditar nele e verão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Você já pode perceber aí de cara que os judeus já estão com medo, em vez de acreditar em Jesus, que é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, desde acreditar, ter fé e se converter, não. Eles ficaram com medo de perder o templo, o lugar onde eles habitavam. Quantas vezes você tem medo, ou eu tenho medo de perder algo e não se joga a acreditar em Jesus? A gente tem medo de perder aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação, aquele transporte, aquele animal, aquela propriedade, perder sua casa, seu lar, seu apartamento, sua fazenda, para seguir Jesus. Em vez de a gente se converter, deixar ir, deixar perder, a gente não faz isso. Então, gente, os judeus aqui estavam com medo disso. Eles não se converteram, estavam com medo dos judeus virem, os, como é que fala aqui? Os romanos virem e destruir. Eles estavam com medo de destruir o templo deles, porque eles viviam no conforto. Quantas vezes a gente está no conforto? A gente não quer perder nosso conforto para seguir Jesus. A gente tem que ter cuidado sobre isso. Temos que ter cuidado. Porque senão aquele conforto nos tira o céu. Nos tira a santidade. A gente não pode viver no conforto. Porque se nós viver no conforto, no acomodismo, a gente corre um risco de perder o céu. Eu vou continuar aqui. E um deles chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse-vos: Vós não entendes nada, não percebe que é melhor um só homem morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás estava naquele momento, o demônio entrou nele e falou por ele: Não é melhor um só homem morrer para salvar uma nação inteira? Então, naquele momento, os outros ali não compreenderam que Satanás entrou em Caifás e falou aquilo ali. Ele estava falando da morte de Jesus, que Jesus ia morrer, para salvar a nação inteira. Mas para salvar a nação inteira não significa que todo mundo está salvo. Vai viver na vida errada e todo mundo está salvo. Não é isso, não é isso. Jesus simplesmente morreu na cruz, salvou a humanidade. Agora, quem quiser se converter, estiver vivo e se converter, crer no Evangelho, aí todos são salvos. Mas se a gente viver na vida errada o tempo todo, a vida toda, e não se converter e morrer, não vai para o céu. Não vai para o céu, gente, porque não é fácil ir para o céu assim. É tão difícil que é pouca gente que vai alcançar a eternidade. É pouca gente que vai alcançar, é pouca gente que alcança. Por quê? Porque só vão os escolhidos. Aqueles que abriu o coração para o Espírito Santo repousar. E aquela semente, que é a palavra de Deus, crescer dentro dele ou dela.
Não é simples assim. Quer dizer que eu vou ver na vida, eu pego minha vida, aí eu digo assim para vocês, não, pode viver no adultério, pode viver só bebendo cachaça e festa, pode viver, digamos assim, no mundo de erro, né? Vai ser tudo normal. Não, não, não posso dizer isso. Não é isso que o Evangelho me ensinou e passa para mim. Não é isso. É renúncia. Mas é duro renunciar a tudo. Minha festa, meu futebol, minhas coisas. É duro. Deus falou que não era fácil. Se você quer seguir Jesus, você tem que fazer isso. Agora, se você não quer seguir Jesus, fique com tudo e siga a sua vida. É simples assim. O evangelho, ele é duro para quem quer ser duro. Quem quer seguir Jesus Cristo. O evangelho é duro. Mas para quem não quer seguir Jesus Cristo, é moleza o evangelho. É só viver e tá vivendo. Não tem problema. Eu tô aqui pregando o evangelho aqui. Para você viver a santidade. Mas eu não tô forçando você a fazer tudo isso aqui. Eu só tô falando, pregando. Se você abrir o coração para o Espírito Santo repousar em você, você vai pegar minhas palavras e vai pôr em prática. É simples. Mas se você não deixar o Espírito Santo abrir, entrar no seu coração, você vai dizer para mim: esse cara é engraçado, esse cara é doido, esse cara é isso, é aquilo. Vai falar um bocado de bobagem. Por quê? Porque você não está na força do Espírito Santo. Então, para você estar na força do Espírito Santo, é preciso você renunciar a si mesmo, aos seus gostos, suas vontades, e pôr em prática os 10 mandamentos. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. É renúncia. E renúncia, renúncia mesmo. Agora eu digo para vocês, quem é de Jesus, Jesus ama. Mas Jesus ama mais ainda aqueles e aquelas que estão perdidos no mundo. Jesus não veio até hoje, é porque ele quer converter essas pessoas. Já deu a vida, dá oportunidade todos os dias para converter essas pessoas. Olha o tanto que Jesus ama. Eu estava perdido. Jesus me deu oportunidade, tantas oportunidades. Hoje eu me encontrei. Hoje eu me encontrei. Por quê? Porque agora eu estou me esforçando para viver o Evangelho, para viver os 10 mandamentos. Eu não estou dizendo que eu não caio um deles. Que eu caio sim, eu sou pecador. Mas agora eu confesso com frequência. Rezo todos os dias. E rezo bastante. Não rezo muito, porque se a gente rezar o dia inteiro, a gente não reza muito. Mas eu rezo bastante. O suficiente para chegar até o céu, a eternidade. Leio todos os dias, como vocês podem ver aí. E passo para vocês. Porque na minha opinião, na minha ver, era bonito eu ler só para mim. Refletir, mas eu achei melhor, porque assim, por que só para mim? O evangelho é para todos. Então eu leio e compartilho com vocês. Eu sei que eu não sei ler direito, não sei falar, mas dá para entender um pouquinho. Então eu leio não só para mim, eu leio para todos. Então seria muito orgulho meu eu ter um lecionário e acompanhar a leitura todos os dias e ficar só para mim. Não, não, não. Tem que ler, eu quero todos e todas vejam. O máximo de pessoas possível. Ah, se 10 pessoas viram, olharam, tudo bem, assistiram, é bom. Aquelas 10 pessoas que assistiram, estão assistindo. 100, 50, 200, 300, já é bom. Não estou fazendo para mim só. Tá todas as pessoas assistindo, vendo. Não é só para mim. Então, é gratificante fazer isso, o reino dos céus. Então, eu tô falando para você, eu estou exercitando a vida do céu aqui. E aquelas pessoas que estão perdidas é quem Jesus mais ama, não é eu. Porque eu já estou aqui praticando o exercício do reino dos céus. Então, Jesus quer que todos façam isso. Então, o evangelho é muito claro hoje, é muito claro nessa questão. Vamos fazer com que o reino dos céus seja manifestado em todo lugar.